Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para Minas Gerais, o Vasco vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que muitos vascaínos podem estar vendo aí com pessimismo, né? Eu cheguei a ler muitos comentários no vídeo do pós-jogo, do jogo contra o São Paulo, gente falando que não assistiu o jogo hoje porque a derrota já era certa e coisas do tipo. Mas eu tô vendo o jogo de hoje com um certo otimismo aí. Eu acho que o Vasco hoje tem a oportunidade de começar a acertar o seu caminho pro resto da temporada, pro resto das temporadas aí. Por quê? A explicação é um pouco longa, a gente tem que voltar com algumas informações aí, mas sigam comigo que vocês vão entender o meu ponto de vista. Muita gente, vocês sabem, estão botando a culpa no Milton Mendes pelo mau momento do Vasco, né, pelos maus resultados, pelo mau futebol apresentado. Eu não vou por essa linha aí, vocês sabem muito bem. Eu acho que o time do Vasco tem se apresentado bem taticamente, a defesa tá bem armadinha, quando tá com a bola, procura trabalhar a bola, levar ela até o ataque direitinho. O problema do Vasco é mais técnico mesmo, né? Se um lateral vai na bola e passa feito um bonde, se a bola quando vai cruzada para a área, o zagueiro não consegue acompanhar o atacante, o zagueiro vai sair com a bola e dá na fogueira pro meio-campo, o meio-campo não consegue matar a bola direito, essa bola volta para nossa defesa e aí o próprio zagueiro não consegue acompanhar a bola, perde na corrida. E esses não são erros do técnico, né? São erros dos jogadores que estão lá falhando individualmente. Mesma coisa no ataque. O time vai formadinho, com cada jogador na sua posição, tentando tocar a bola, fazendo ultrapassagens. E quando pega uma defesa adversária que consegue se desenvolver por esse esquema de jogo mais básico, o jogo funciona. A gente viu aí contra o Curitiba, o Vasco fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, poderia ter saído com a vitória daquele jogo. Contra o Vitória mesmo, lá na Bahia, o jogo do Vasco encaixou, a gente conseguiu fazer uma goleada. Agora, quando pega uma defesa um pouco mais armada, que consegue neutralizar um toque de bola, uma ultrapassagem simples, aí não tem jeito. Aí precisa de um jogador de talento que consiga, num drible, desmontar a defesa adversária, que tenha a qualidade, a técnica para dar um passe um pouco mais ousado, que a defesa adversária não consegue antever. E isso falta no Vasco, entendeu? O jogador mais próximo disso que a gente tinha era o Nenê, que tá brigado aí agora com a direção, e é por isso que eu lamento muito a saída dele do time, porque podem criticar se ele fez errado na postura dele, se ele não era mais o jogador de antigamente, tudo bem, são críticas válidas. Mas isso não tira o fato de que hoje ele era o jogador mais próximo dessas características que a gente tem no elenco. Aí vão falar, não, mas o problema do Milton Mendes é que ele escala errado. Mas escala errado quem? O problema é o Paulão e o Rafael Marques na zaga? Vai escalar quem? Se botar o Jomar e o Breno, funciona melhor? Se tirar o Ramon e botar o Henrique, funciona melhor? Se tirar o Matos e botar o Gilberto, vai funcionar melhor? Há 4 rodadas atrás, estava todo mundo falando que o Gilberto tinha que sair, que tinha que dar uma chance pro Matson. Agora, o Matson tem que sair e voltar o Gilberto. Quer dizer, parece que sempre quem tá fora é a melhor opção, né? No meio campo, mesma coisa. Vai tirar o Wagner, vai botar o Escudeiro? Vai tirar o Pikachu, que todo mundo reclama, vai botar quem? O Manga? O Manga até hoje é muito mais craque na cabeça dos vascaínos, na esperança dos vascaínos, do que pelo que demonstrou em campo. Quando entrou em campo, nunca mostrou nada demais, né? Nunca teve uma atuação daquelas que nem o próprio Nenê já teve, que entra no segundo tempo e muda a cara da partida, o time começa a ficar muito mais ofensivo e meio que obriga, né, a ser escalado mais vezes. Esse tipo de atuação eu não vi do Manga até hoje. Então, escalar Muriqui, que já foi embora, Kelvin, esses que tá machucado, Éder Luiz, sabe? Não tem muitas opções. Por pior que o Pikachu esteja jogando aí, a verdade é que não tem nenhuma opção muito melhor que ele. Não, Felipe, você tá enganado. Tem os jogadores da base. Ah, então agora estamos chegando onde eu queria chegar mesmo. Esse é o ponto que eu quero discutir agora. Para mim, a questão é justamente essa. O problema do Vasco hoje aqui, só para eu resumir, é justamente qualidade técnica. Falta no time do Vasco um jogador que desequilibre a partida. Aquele jogador que consiga dar um drible no zagueiro, que consiga fazer um lançamento, que desestabilize a defesa adversária. Nós temos muitos jogadores que são bons coadjuvantes, são jogadores medianos, entendeu? Gilberto, Ramon, Jean, o próprio Pikachu, jogadores que, se você encaixar eles num time bom, num time acertadinho, eles vão fazer sua contribuição e podem ajudar um time. Agora, não dá pra esperar deles um protagonismo, sabe? Não pode esperar que eles sejam aquele cara que pega a bola e resolva,
quando o jogo tá complicado, entendeu? Se o Vasco tivesse uns 2 ou 3 jogadores desse, com certeza esses jogadores que fazem parte hoje do elenco do Vasco estariam se destacando muito mais. Se a gente tivesse um atacante de ponta veloz, com qualidade, tivesse tipo um Edmundo jogando no ataque, quem jogasse do lado dele, fosse o Thales ou fosse mesmo o Pikachu, ia ter muito mais liberdade. Por quê? Quando o Edmundo pegasse a bola, ia ter que colar logo 2 zagueiros nele, entendeu? Porque um tem que marcar, outro fica na sobra. Isso ia dar mais espaço pro Pikachu. Se a gente tivesse no meio campo um cara talentoso tipo Felipe, que consegue driblar, consegue dar um lançamento, ia ter que botar mais de um cara marcando ele. No que bota mais de um cara marcando ele, abriria espaço para um escudeiro que fosse aparecer mais pro jogo, entendeu? Tivesse um lateral realmente ofensivo, que chega na linha de fundo e é um perigo, cruzamento só na cabeça de atacante, o time adversário ia ter que fazer um esquema para neutralizar ele. E nisso, ia abrir mais espaço no meio campo. Se a gente tivesse um jogador que fosse assim, realmente bom, já ia fazer diferença. 2, 3, aí era time para ser campeão, porque os jogadores que a gente tem no elenco hoje iam ser boas peças de apoio. Agora, eles sozinhos, o adversário bota um zagueiro marcando cada um na frente e um só dá conta de anular o nosso atacante, aí fica muito difícil, entendeu? Aí fica muito difícil. E como que a gente pode sair desse dilema? Apostando na garotada da base. Com certeza hoje aonde eu vejo possibilidade de talento aí, né, de um jogador que tem essas características que eu acabei de falar agora, é da base. Só que não é tão simples escalar jogador da base assim, né? Novamente, defendendo aqui o Milton Mendes, ele, mal bem, é o treinador que mais escalou gente da base aí nos últimos tempos, né? Pegar aí esse último mandato do Eurico Miranda, entre Doriva, Celso Roth, Jorginho, Cristóvão Borges, quem mais escalou o jogador da base até agora, quem mais deu oportunidade para a garotada, na minha concepção, foi o Milton Mendes. Mas é sempre muito complicado. Por quê? Primeiro, tem a questão da hierarquia ali, né? Dos poderes de um clube. Você tem um clube onde os dirigentes contratam um monte de atacante para uma posição. Vamos supor aqui, o Vasco tem um problema no ataque, no atacante de lado. Aí o Vasco vai e contrata Muriqui, contrata Kelvin, contrata Manga. Então, o que você está empurrando pro treinador aí? O que você está implicitando aí pro treinador? Que esses jogadores têm que ser escalados. Essas são as opções. Se o treinador de repente pega e deixa todas as opções de lado e escala um garoto da base para aquela posição, como é que fica a cara do dirigente que contratou todos esses reforços, né? Pô, o cara não tá dando moral pros reforços que eu trouxe pro clube, os empresários que botaram os jogadores, né? Pô, na hora que eu negociei, eu botei o jogador para ser titular e de repente tem um garoto entrando no lugar dele. Ou a mesma questão entre os próprios jogadores. Um jogador da base tá subindo pro profissional, ele aceita. Eu vou ser banco pro Wagner. Pô, o Wagner é um jogador que já foi campeão brasileiro, já jogou em grandes clubes do Brasil, já viajou lá pra fora, é um veterano, é um craque, é normal eu ser banco pra ele. O garoto aceita de boa. Agora, se o garoto vira titular, você acha que o Wagner vai aceitar? É o contrário. Pô, eu sou um jogador, já fui campeão brasileiro, já joguei em grandes clubes do Brasil e lá de fora, e aí de repente tem que ficar sentando banco pra um garoto aí que mal tirou as fraldas? O jogador fica incomodado. A gente vê isso muito no Nenê agora. O Nenê talvez seja aí o exemplo mais claro disso, porque fica protestando, briga com os moleques, aí é substituído, sai reclamando, e aí a gente pode aqui argumentar por quê, porque ele é mimado, porque ele tinha uma posição de muita influência no time e de repente perdeu isso. Com certeza ele é o caso mais extremado, mas não pensem que é o único. Não pense que jogador veterano, que Wagner, que Escudeiro, que Muriqui, que Éder Luz que seja, fica satisfeito de se ver perdendo a vaga para um molequinho que nunca jogou nada nos profissionais ter a chance. Mas se o jogador da base for muito melhor do que eles, não tem que botar o jogador da base? Com certeza. Mas como é que a gente vai saber se o jogador da base é melhor? Não dá para assumir, porque ele mandava benzão na base, ele vai mandar bem nos profissionais, né? A gente já viu vários casos aí. O Mateuzinho era craque da base, jogou na seleção brasileira, nunca jogou nada no time principal do Vasco. O Mosquito também é aquele centroavante, artilheiro de todas as seleções de base, nunca conseguiu se firmar no profissional. Agora a gente tem um exemplo aí, o Evander também, jogador de seleção da base, destaque do time. Nas chances que ele vem tendo aí desde o ano passado, nunca fez uma atuação convincente pelos profissionais. Então, você, por melhor credenciado que o jogador venha da base, isso não é suficiente para você bancar que botando ele no time principal ele vai funcionar. E aí, se não funciona, a crítica cai toda para cima do técnico. Tudo que eu falei agora
vai cair. Dirigente vai falar, pô, por que você botou o cara e não botou os que eu contratei? Empresário de dirigente vai ficar ligando, enchendo o saco. O jogador do grupo vai ficar reclamando. E a gente sabe que se o treinador perde o grupo, ele não dura mais muito tempo no cargo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Fora que, mesmo que o jogador funcione, entre arrebentando, garotada oscila muito. Oscila muito. Aí pode dizer vários motivos. Às vezes o jogador entra e já não funciona porque tá nervoso, ou então começa bem, mas aí de repente erra uma jogada, a torcida reclama, ou ele perde a confiança, não tem aquela experiência ainda para saber jogar com mais regularidade, né? Manter sempre o mesmo padrão. Pode mascarar, joga 3, 4 partidas bem, a torcida exalta, o cara começa a achar que a vida dele já tá ganha e cai. A gente tem vários exemplos recentes disso aí. Thales começou bem, aí achou que a vida estava ganha, caiu na gandaia, caiu o futebol junto. Matheus Pet entrou bem, de repente mudou um pouco o esquema tático, ou não sei se ele começou a sentir a pressão, o que foi, caiu de qualidade. O Alan Cardoso, quando foi testado esse ano, entrou ali numa posição diferente, você pode alegar que ele jogou fora de posição, mas para mim o problema não foi esse. O problema foi que ele entrou com muita vontade de pegar a vaga e acabou sendo afobado, acabou fazendo faltas bobas. Quer dizer, nervosismo, garotice mesmo, que nem a gente fala, né? Isso tudo a gente tem que botar na conta. Então não é fácil pro treinador ficar bancando jogador da base, moleque que tá começando o jogo, no lugar dos outros jogadores do elenco. É complicado, sabe? Ainda mais quando não tem um apoio do clube. Porque se existe uma posição do clube de que esse vai ser o caminho a ser seguido, tranquilo. Mas isso, já na montagem do elenco, se define, entendeu? Então vamos supor, precisamos de um atacante de lado de campo, né? A gente não tem nenhum. Trouxemos o Kelvin. Fechou o Kelvin. Ó, o Kelvin vai ser nosso atacante de lado de campo. Se ele não funcionar, se ele tiver machucado, se tiver suspenso, tem outras opções aí, ó. Você vai ter Caio Monteiro, tem o Pikachu que já tá aí no time, você pode improvisar. Se não, vai ter o Paulo Vitor. Essa é a solução. Aí beleza, o treinador chega lá e não precisa nem o jogador se machucar ou tá suspenso. Se ele já não estiver rendendo, que outra opção tem no banco aí? É a molecada? Então vamos testar a molecada. Funciona assim. Agora, se o dirigente me traz, além do Kelvin, traz o Manga, aí traz o Muriqui, aí traz também o Escudeiro que pode jogar pela ponta. Esses jogadores todos vão entrar na frente da molecada, entendeu? Vão entrar na frente da molecada na hora de testar. O cara fala assim, vou testar um moleque, sabendo de tudo isso que eu falei agora, ou vou testar um jogador que mal ou bem foi a direção que acabou de me entregar, então confia nele, que o próprio time vai aceitar melhor porque ele tem uma história no futebol, ou vou apostar no garoto da base, sabe? Essas coisas sempre funcionam. Por exemplo, contratou agora o Andrés Rios, né? A direção contratou o Andrés Rios, que é um joga na frente. Pode jogar ali de centroavante ou pode jogar pro lado do campo. Você acha que isso vai facilitar ou vai complicar a escalação de Paulinho, de Paulo Vitor na frente? Vai complicar, porque, pô, você acabou de trazer o cara, é para jogar. É pro cara ser testado. Não dá para você também, com um jogo, definir se o cara funciona ou não, se vale a pena ou não. Vai ter que entrar uns 3, 4, 5 jogos para ver. Então você 4, 3, 5 jogos em que, quando olhar para o banco, o Milton Mendes, em vez de chamar Paulinho, em vez de chamar Paulo Vitor, vai chamar o Andrés Rios, entendeu? Então, falta esse apoio aí, essa visão da direção de que a base é o caminho para dar suporte para o treinador. E por que eu estou falando de tudo isso agora? Porque quis aí o destino, a incompetência da direção, o acaso, que a situação se confluísse para abrir a oportunidade aí para a molecada, né? Já teve essa oportunidade contra o Vitória, eles foram muito bem, entraram bem contra o São Paulo também. Então, a molecada tá fazendo a parte dela, tá entrando, mudando o jogo, e isso dá moral pro treinador continuar bancando essas apostas, né? Mas não só isso, como a concorrência no elenco mesmo foi diminuindo. O Kelvin se machucou, não joga mais essa temporada. O Muriqui rescindiu o contrato. No meio campo teve jogadores sendo emprestados aí, né? Ou então negociados. O Andrezinho foi pro Goiás. O Bruno Galo tá indo pro Catar agora. O Júlio dos Santos foi lá pro Paraguai. O Nenê tá brigado com a direção, pediu pra sair. O Luiz Fabiano tá machucado, não sabe quando volta. O Wagner tá machucado também. Talvez volte na próxima rodada, não dá pra saber ainda. Então, tá abrindo espaço aí pra molecada entrar, entendeu? Mesmo que o Milton Mendes não tivesse essa inclinação de apostar na base que ele tem, não tinha muito pra onde ele correr, né? Quem que ele vai botar aí? Quem que ele vai botar pra jogar na frente? Quem que ele vai botar pra jogar no meio? Então, hoje,
a minha esperança, assim, a minha grande expectativa para o jogo de hoje é mais do que ver o Vasco vencer. Claro que eu quero que o Vasco vença, porque isso faz até parte aí do processo, mas eu quero ver o Vasco vencendo com a molecada que vai ter chance hoje, mais uma vez brilhando e agarrando aí a oportunidade e mostrando pro Milton Mendes e pra direção e pro resto do elenco que o caminho é por aí, entendeu? Se o Paulinho fizer mais uma boa partida hoje, se o Paulo Vitor fizer mais uma boa partida hoje, se o Guilherme fizer mais uma boa partida... O Guilherme, apesar de eu saber, ele tem 22 anos, já não é mais um garoto da base, ele veio da base do Vasco, né? Dá pra botar no bolo aí. Se esses jogadores hoje fizerem mais uma atuação convincente, o Vasco vencer por causa da atuação deles, ou conseguir um bom resultado por causa da atuação deles, a gente dá mais um passo aí para que eles ganhem essa titularidade no time, que, na minha opinião, é o único meio do time melhorar um pouco mais, né? Principalmente nessas partidas contra times grandes, onde precisa ter um jogador de qualidade lá na frente. Precisa ter um jogador de qualidade. Qual que é o time do Vasco para hoje, então? Martin Silva no gol. Na lateral direita, o Gilberto deve voltar a ocupar a titularidade. A zaga continua a mesma aí dos últimos jogos. Paulão e Rafael Marques. Na lateral esquerda, Ramon. O meio-campo deve vir de Jean, Bruno Paulista, e daí pra frente que fica confusão, né? A gente não sabe, o Wagner tá machucado, o Pikachu estão falando que deve ser barrado, então a gente muito provavelmente deve ver aí o Escudeiro, o Paulinho e o Guilherme formando esse meio-campo. E na frente, sem o Luiz Fabiano machucado e sem o Thales suspenso, o Paulo Vitor deve fazer ali às vezes centroavante. Apesar de ele ser mais jogador de lado de campo, ele deve ter aí essa oportunidade. Ah, e o André Rios, ele não pode jogar? O André Rios já tem condição de jogo, eu acho que ele deve ir para a partida hoje, mas deve ficar como opção para o segundo tempo. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar no segundo tempo aí, a gente vai poder também avaliar qual é aí do argentino, não é mesmo? Mas a minha grande expectativa fica sendo, repito mais uma vez, que a molecada da base faça a diferença hoje. O Paulinho, que o Guilherme, que o Paulo Vitor destruam na partida, mostrem todo o seu potencial e que a gente daqui pra frente, na próxima partida o Wagner pode voltar, então que o Wagner barre o Escudeiro e dá um Paulinho, entendeu? Essa é a minha expectativa. Thales vai voltar, então temos que achar uma outra posição pro Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor mostrou que merece ser titular também. Essa é a minha expectativa para hoje. Eu sei que não é muito assim, essa coisa é demorado, talvez precise de mais uns 2, 3, 4 jogos, mas se a cada oportunidade que eles tiverem, eles agarrarem, mostrarem seu potencial, que nem eles vêm mostrando aqui, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar titulares do time do Vasco, beleza? Essa é a minha expectativa para hoje. Por conta disso, eu vou postar numa vitória do Vasco. Eu acho que o Vasco vai vencer o jogo de hoje, 2-1, para surpresa de muitos aí, muito por causa da molecada da base, e com isso vai ficar cada vez mais evidente que o caminho é por aí. Essa é a minha expectativa para o jogo de hoje. Diz aí se eu viajei muito nessa minha teoria, ou se você concorda comigo. Não se esquece de dar o like no vídeo aí, assinar o canal, caso você ainda não tenha assinado, e ficar ligado que a gente volta mais tarde, depois do jogo, para comentar o resultado da partida. Beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.